Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, que é um dos evangelhos, sim, é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Se for para ter preferência, eu gosto do Evangelho de João. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 ao 14. Amém? Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus, te damos graça por esse domingo, Pai. Pela tua presença maravilhosa em nossas vidas, pelo teu amor que é derramado, Pai, em cada coração aqui presente, Deus. Pai querido, que possamos sentir tocados pelo Senhor, Deus, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente. Pai querido, que sejamos receptivos à sua palavra, Deus. Que a tua palavra, como diz, ela não volta vazia, Pai. Que ela possa fazer o que lhe apraz, Deus, nos nossos corações. Carecemos de ti, Deus. Fala conosco, Pai. Que nada venha nos impedir, Pai. Caia por terra todo intento maligno de nos impedir de ouvir a tua palavra. Mas, Pai querido, que possamos ser transformados pelo Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome por todas as coisas que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa palavra de Deus, assim, do Verbo se fez carne, até a Belalma trouxe na abertura do culto, na semana passada, é uma palavra, assim, que eu entendo que seja profunda. É uma palavra, assim, maravilhosa, porque é você ter a consciência de Deus. O que é Deus, né? Quem é Deus? E esse Deus se fez carne. Esse Deus esteve aqui com a gente. E é um Deus que se tornou palpável, que se tornou próximo, que se tornou humano, que sentiu as nossas dores, que sentiu os nossos problemas e que agiu de forma humana. Até no Leonardo Boff, que é um autor que eu gosto muito e que eu estudei um pouco para falar sobre essa palavra, ele fala, tão humano assim tinha que ser Deus. Tão humano assim tinha que ser Deus. E é muito bonito porque o Evangelho de João, esse homem João, o evangelista, ele é um homem especial. Quando a gente lê o Evangelho de João e depois tem as epístolas, a gente vê que ele é um homem especial. Por quê? Porque ele conseguiu captar a essência de Deus. Os outros evangelhos, eles usaram outras linguagens. Até o livro que eu li, que na época da faculdade, que é um livro muito bom, Como Preparar Sermões, é um livro assim, interessante, porque ele ajuda você a ser objetivo, você a ser mais sintético. E ele fala que há vários tipos de ouvintes. Há o ouvinte metódico, aquele ouvinte que você tem que ser organizado. Se você não for uma pessoa organizada na palavra, ele não vai prestar atenção no culto, ele vai ficar voando porque ele gosta de ordem. Há o ouvinte prático, ele tem que ver a praticidade da palavra, ele tem que ouvir alguma coisa que ele vai colocar no seu dia a dia. E há o ouvinte abstrato, teórico abstrato, que é o caso de João. João era uma pessoa mais abstrata. O que é isso? Ele ouvia a palavra, ele ouvia
todos os atos de Jesus, mas ele absorvia. E como ele absorvia essa palavra, ele começava a colocar em prática. A vivência dele era pautada no que ele ouvia. Amém? Ele conseguia teorizar em cima do que ele ouvia de Jesus. Ou seja, né? Jesus estende a mão a alguém, é misericordioso. Ele começou a se tornar uma pessoa misericordiosa. Quando a gente pega as epístolas de João, como é que ele trata as pessoas? Filhinhos. Filhinhos. É bom que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Quem chama a gente de filhinhos, né? Só quem ama. Quem chama a gente com esse cuidado, né? Sem ser debochado. Porque tem pessoas que falam, filhinho, você está errado, filhinho, você precisa de uma correção. Mas não, ele fala filhinho com amor. Quem é pai aqui sabe disso. A maneira de falar, o tom de voz significa como você está querendo que aquela pessoa receba aquela mensagem. Se você quer dar uma exortação, se você quer chamar a atenção daquela pessoa, se você fala com amor. Filhinho, o Dudu tá ali brincando com coisa assim, né? Como é que ele chama a atenção? Filhinho, dá vontade de dar uns tapas no filhinho. Mas Deus não é assim, graças a ele mesmo, né? Graças a ele mesmo, ele não é assim. E João, ele é interessante assim, o que eu quis chamar a atenção para essa palavra? De um lado, Deus se revela. Do outro lado, nós recebemos a revelação. De um lado tem todo o mistério de Deus que se aproxima de nós. Do outro lado, como você recebe essa palavra? Como você absorve essa mensagem? E aqui, João é muito interessante, porque ele fala, no princípio, ele estava com Deus. No princípio, ele era Deus. Ou seja, ele estava junto na criação. Mas tudo foi feito por intermédio dele. Se não fosse ele, nada teria sido feito. Mas esse que estava com Deus, ele veio ao mundo. E ele se fez homem e habitou no meio de nós. E aí, cheio de graça e de verdade. Então é algo assim que eu considero profundo. Eu acho que se a gente cair em si, se a gente pensar a respeito, a gente não consegue nem captar, a gente não consegue assim se aproximar de tudo que ele quer dizer. E João, ele captou porque ele viu e ele ouviu e ele quis passar isso adiante. E assim, a proposta da mensagem é essa: como nós experimentamos Deus? Como nós experimentamos o mistério? Como nós experimentamos essa coisa que a gente não consegue segurar com as mãos, a gente não consegue apalpar, a gente não consegue deter, né? Assim, Deus, ele se faz revelar, mas você não consegue ter o domínio de Deus. E aí é interessante que depende de como é que você vai estar sensível. Deus conta com a nossa sensibilidade. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele optou fazer junto com o ser humano. É um Deus maravilhoso. Ele poderia ser um tirano, ele poderia ser um autoritário, poderia ser um Deus assim, autocrático. Eu decido. Ele decidiu pedir a sua opinião. Interessante isso. Ele decidiu deixar você participar do plano. E não ser alguém que decida sozinho. Às vezes a gente não consegue isso na nossa família, né? A gente não consegue isso no nosso trabalho, a gente não consegue isso com os nossos amigos, mas com Deus você consegue. Com Deus você tem essa liberdade de você deixá-lo participar da sua vida. E o que eu acho interessante é que a gente tem que saber assim, como é que eu recebo essa palavra? Como eu recebo Deus, como eu experimento Deus. E de acordo com o que eu experimentar, eu vou traçar a minha vida. Ou eu vou traçar de uma maneira que Deus faça parte da minha vida, ou eu não vou conseguir deixá-lo aproximar, porque Deus também não tem meio termo. Ou você está junto ou você não está.
né? Ou você está comigo ou você não está. Não dá para você ficar em cima do muro com Deus. Não dá para você negociar princípios. Para você falar assim, olha, hoje eu estou aqui na liturgia do culto. Amanhã eu estou lá batendo um tambor para saber o que eu tenho que alguém para me dizer. Nada contra a religião, assim, nada contra as outras. A gente não está discutindo religiões. A gente está falando assim, com Deus você não tem assim, eu estou aqui e eu estou lá, eu estou aqui, eu estou crendo em outros deuses, eu estou aqui, mas olha, o meu dinheiro é meu e Deus não tasca. Não dá para ser assim. Deus exige fidelidade. É o que ele pede, filho meu, dai-me o seu coração. Quando ele fala, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele. Mas quem não abrir, eu não posso fazer nada, porque depende de você. Então, nisso, a gente tem que ver que, e quando João fala, João, se a gente pegar o Evangelho, ele é muito bonito, porque ele pinça 7 milagres. Ele fala do milagre do vinho, em Canaã da Galileia, que transforma água em vinho, que isso, é a novidade. Traz o vinho novo, o melhor vinho, a festa, a celebração. João fala daquele encontro com a mulher de Samaria. Ele fala também do encontro com Nicodemos. São 2 encontros extremamente importantes. Porque Nicodemos, Jesus fala, o que importa é nascer de novo. O que importa é você. Como, Senhor? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus perde a paciência, né? Você não sabe nada. Você não sabe nada. Você não sabe das coisas práticas desse mundo. Como é que você vai saber das coisas maiores? Jesus chama a atenção de Nicodemos, porque Nicodemos, ele tinha um olhar tão distante e era um homem religioso, que eu acho isso incomoda Jesus, a pessoa ser religiosa, mas não ser convertida, né? Aquela pessoa que só tem a liturgia, mas o viver, cadê Deus? E ele fala, você não sabe, você que é um homem que é mestre, você não sabe dessas coisas, como é que você vai saber das outras? Então aí Jesus fala, o que importa é nascer de novo, da água e do Espírito. Assim também como o encontro com a mulher de Samaria, que é um encontro espetacular, que aí Jesus fala, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu daria a água da vida. Você nunca mais terá sede. E isso é pra gente, né? Quando você encontra a água viva, quando você experimenta o Senhor Jesus, você não tem mais sede. Quando você ainda tem sede de tantas outras coisas, será que você experimentou Jesus? Será que você abriu o coração para Jesus, para poder ele falar com você? E no Evangelho de João também a gente tem as 3 Páscoas, que aí fala também de como Jesus expulsou os camelôs, que na época, como Jesus entrou na Cidade Santa. Então, assim, fala desses episódios importantes, porque João quis captar momentos importantes. É como se ele fizesse um flash daquelas situações especiais e ele começasse a discursar essas situações para os ouvintes. Ele fala dos discursos de Jesus, dos longos discursos, porque os outros falam mais das parábolas, o Evangelho fala mais dos discursos, e também da relação. Ele cita a relação de Jesus com Lázaro, aquela família bonita, assim, Jesus participando daquela família, e Jesus com os discípulos. Então, assim, é um evangelho muito especial, e o que a gente percebe depois na caminhada de João é que ele amadurece. Ele vai contando a história de Jesus. Depois ele tem uma fala na igreja de Éfeso sobre a exortação, filhinhos, vocês são amados do Senhor. E depois ele vai para Apocalipse, que aí ele tem uma revelação final. E eu acho bonito isso, pensando isso nas nossas vidas. Quando você experimenta Deus, Deus fala com você no presente, mas ele te leva no futuro. E no futuro é transformado por esse presente. Você consegue vislumbrar um futuro glorioso por causa da sua escolha por Jesus no presente. Amém? Você consegue mudar o seu futuro quando você crê em Senhor Jesus Cristo. E a gente é prova disso, né? Aqui eu acho que tem muita gente convertida de anos, como eu, e que a gente percebe que na juventude, se você escolhe Jesus, puxa vida, o seu futuro é muito bom. Na sua vida adulta, se você escolhe Jesus, é muito bom. Na sua velhice, você ainda tem
o amparo da eternidade. E isso só o Senhor pode dar. Então, eu pensei 3 coisas que são importantes quando você começa a experimentar Jesus, como João experimentou. O seu olhar fica iluminado. Amém? Porque o que diz a palavra? Se seus olhos forem luz, o seu corpo todo será luz. Mas se forem trevas, grandes trevas serão. Então, os olhos é a janela da alma. A maneira como você olha para as pessoas, como você olha para as circunstâncias, você vai transportar isso para a sua mente. E a maneira como você transporta isso para a sua mente, você vai voltar com isso para o mundo. Então, os olhos iluminados pela fé, pelo amor, você vê o mundo de forma diferente. Mas se você não vê com os olhos de Jesus, já viu aquelas pessoas, eu tenho isso, não posso nem falar isso na internet, né? Mas há situações que a gente percebe como as pessoas falam mal umas das outras. Como as pessoas falam coisas que só ferem os outros, que só magoam. Que a crítica é a fala da crítica, a fala da censura, daquela coisa que você só faz mal. E isso é o quê? Você está recebendo, tudo que você recebe passa pela sua crítica e você devolve. E aí você tem a chance de ser diferente. Que os nossos olhos possam ser iluminados, amém? Que possamos ser luz. Onde nós estivermos, que possamos ser luz. Filtre o que vocês ouvem para filtrar o que vocês falam. Porque eu acho isso muito ruim. E eu estou percebendo isso cada vez mais. Assim, todo mundo, né? A gente começa a conversar com alguém, sempre tem alguma queixa do outro. É uma queixa do marido, é uma queixa do amigo, é uma queixa de todo mundo. E contamina. A fala ruim contamina. A fala ruim faz mal. Ela faz mal, ela vai corroendo por dentro. E a gente tem que saber que como a gente é iluminado, a gente é levado a iluminar o outro. Amém? A segunda coisa que eu vi assim, né, no Evangelho de João, que chamou a atenção, é que a convivência com Jesus fez ele conviver melhor com os outros. Ele se tornou melhor com os outros. Quando a gente vai pegando a epístola, a gente vê o carinho que ele trata as pessoas. A maneira como ele olha para o outro é diferente, o comportamento também é diferente. E a gente tem que analisar como é que é o nosso comportamento com o próximo. E quando a gente pega a epístola, ele vai repetir tudo. Ele só tem 2 mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele repete isso. Porque no final Deus é amor. E o que importa é amar. Então aqui, quando você convive com as pessoas, você demonstra se você é cristão ou se você não é. E a coisa mais ruim, né? Ai, eu acho que você não é crente, não. Logo jogam na nossa cara, né? Logo jogam na nossa cara. Aí, vai para a igreja, mas aqui fala essas coisas. Vai para a igreja, mas tem todo um comportamento que não condiz. E a gente, assim, o viver bem, como diz a palavra, no que depender de nós, tem de paz com todos. Às vezes o outro quer brigar, está se rasgando para brigar, mas se você não quer, ele não vai conseguir. Mas se você dá uma brechinha, aí é o pontapé para ele ir falar. A gente vê isso no trânsito, né? Você está bem, está tranquilo lá, está na paz, está na glória. Aí vem o outro, quer te catucar, te fecha. Aí fala uns palavrões. Se você entra na sintonia do outro, você vai fazer a mesma coisa. Ou pior, né? Faz até pior. E aí a gente tem que ter esse cuidado. E a gente percebe também que João, e nós, quando nós convertemos, a nossa cognição é transformada. É o que a gente chama de metanoia, mudança de mente. Não adianta a gente dizer que serve ao Senhor Jesus se a gente não mudar a nossa mente. Porque a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Se a nossa mente não for uma mente transformada, nós vamos ser a mesma pessoa. A mente,
olha, eu tenho percebido, até por ter convivido com idosos no tempo que minha mãe morava no abrigo, até por passar pela situação com meu tio, a memória, ela é fogo. A memória, ela é latente. Você lembra de um episódio marcante na sua vida, vem a memória daquele fato. E ela vem com aquela carga emocional tremenda. Se você não tiver uma mente transformada, se você está com uma raiva de alguém que você não esqueceu, vem a raiva. Se você tiver muito medo de uma situação, vem o medo. O sentimento, ele está presente na sua memória, mas você tendo a mente de Cristo, essa memória, ela é transformada. Amém? Ela pode vir de forma diferente. Ela não vem com toda aquela raiva, com aquela gana, com aquela vontade de matar o outro, aquela falta de perdão que você não conseguiu esquecer que aquela pessoa te chamou de gorda na infância. É terrível, porque às vezes é uma coisa que você fala sem maldade, que você fala sem ter a intenção de ofender a pessoa, mas às vezes você pode ofender e você pode magoar, e magoa. Bullying é real. As pessoas falam, tem uma coisa na internet, eu vivi isso na infância, eu vivi aquilo, eu fui chamado disso, daquilo, e não era bullying. Era bullying sim, só que não tinha o nome, mas era. E fazia tão mal quanto faz hoje. Né? Dizer que não fazia mal é porque a pessoa que fazia não sentia, quem sente é quem sofreu. Né? Pergunta quem sofreu, se aquilo não está marcado na memória dele. Então a gente percebe que transformar a nossa mente, ela é um exercício diário, é um exercício constante. E só quando você vai experimentando a boa nova, é que você vai transformando tudo que você tem no seu interior. Porque tudo que está dentro vai refletir tudo que está fora. Se você não estiver bem por dentro, você não vai estar bem por fora. Às vezes a gente está muito maquiado, mas a gente pode não estar bem. E eu creio que a gente tem que pensar nisso. Eu tenho que ter um olhar iluminado, eu tenho que ter um olhar vivo, um olhar bom. Eu tenho que ter também um comportamento adequado com meu irmão, com a minha irmã, com as pessoas que eu convivo, dentro do meu trabalho. Eu tenho que ter uma postura que condiga com o que eu prego. E eu tenho que ter também toda uma mudança de mente. A mente é fundamental. A nossa mente é que nos coordena. Ela que nos dirige. Se a gente conhecesse como é o nosso cérebro, como ele funciona, tão perfeitamente e tão abstratamente, a gente ia ficar muito surpreso. E a gente tem que cuidar de tudo isso. E eu penso, né, como nós comunicamos essa revelação ao outro, como nós chegamos com essa mensagem para o outro. Como é que nós vivemos essa experiência de Deus? Como você experimenta Deus? Você já se perguntou isso? Como você experimenta Deus? Como você acorda com Deus de manhã? Como você vive Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, com as pessoas que você ama. Às vezes, num momento tão difícil, de dor, de perda, como é que você vai chegar com uma pessoa e falar de Deus para ela? É muito difícil. Eu, com meu tio internado, eu fui visitá-lo no sábado passado. É difícil você enfrentar o momento de você visitar uma pessoa moribunda. Você não quer sofrer com aquele impacto. Mas se você não for ver, vai ser pior, porque você está perdendo a oportunidade de ver aquela pessoa naquele momento tão especial da vida dela. Mas é difícil, você tem que vencer os seus conflitos e encarar aquele momento. Mas ali você revela Deus para aquela pessoa. No amor, na misericórdia, naquele momento que você estende a mão, que você ora por ela. E nós colorimos o mundo do outro com o amor de Deus. Ah, o Marcos, como colorir? Ficando mais bonito. O nosso mundo e o mundo das pessoas. Amém? É tão gostoso quando alguém se sente bem com a nossa presença, não é? Quando alguém se sente feliz que você vai visitá-lo, quando alguém se sente feliz quando está conversando com você, quando você está orando com ela, é gostoso. Então você colore o mundo do outro com a bondade e com a misericórdia de Deus. Quando você experimenta Deus, você faz o outro experimentar Deus também. Você começa a se tornar um evangelista. E nem precisa falar, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você nem precisa ser aquele pregador rotulado, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você não precisa rotular. Você precisa viver Deus. E a gente pode manter o firme canto de Deus em nossas vidas. É preciso buscar de todo o coração a inocência perdida.
Ansiar pela purificação do eu, de maneira que Jesus ocupe todos os lugares do nosso coração. Jesus precisa ocupar todos os lugares. Todos os lugares. Não pode ter um lugar para mágoa, um lugar para o rancor, um lugar reservado para aquela amargura. Ela não sai daqui, ninguém tira. Já viu? Há pessoas que têm um lugar reservado para amargura. Entrega o Senhor esse lugar, em nome de Jesus. Liberta, joga isso fora. A amargura vai fazendo a gente adoecer. Tira isso de dentro de você. Todo o seu coração possa pertencer a Deus. E aí, esse autor, Leonardo Boff, ele fala que há o caminho, né, na tradição ocidental. Se chama tal experiência de deserto. Esse exprime o desnudamento interior. Você passar pelo deserto. Dentro de você. Você chegar a um momento que você desnuda toda aquela estrutura que você tem, aqueles conceitos de Deus, aqueles conceitos de Deus está lá em cima, Deus pune, Deus é o Deus que castra, é o Deus que quer santidade. Você tira essas imagens, purifica a sua mente, tira essas imagens construídas. Eu já atendi pessoas, que tinha uma imagem de Deus tão ruim, tão pesada, que era um monstro. Deus não era um Deus bom, um Deus de misericórdia. Era um Deus que punia, é um Deus que pesa a mão. Tira essa imagem de Deus. Apaga essa memória do Deus mau, do Deus opressor. Apaga tudo que faça concorrência com Deus. Interessante isso, né? Tudo que fizer concorrência com Deus, apaga da sua mente. E deixa Deus ser o único Senhor do seu coração. É preciso que ruminar a Deus. É preciso meditar Deus, orar a Deus, haver espaço na nossa vida. A gente está falando muito isso na escola dominical. Como nós recebemos a palavra, como recebemos essa mensagem do Evangelho. Aonde há o espaço para Deus atuar. Se não houver espaço, Deus não consegue se aproximar. E assim que conseguir entrar, aí você consegue sair do deserto e entrar no paraíso. Porque é a recuperação, é a reconciliação e transparência do divino dentro do seu coração. É começar de novo, ganhar uma nova chance, a pureza de coração, e aí ela vai ser o intermédio para a sua vida espiritual, porque o último lugar é o reino de Deus. Ou seja, purifica o seu coração. Purifica a sua mente para que primeiro você descubra Deus dentro de você. Aí você consegue alcançar o paraíso dentro de você, você consegue alcançar o reino de Deus. Amém? A gente precisa de interioridade. Estávamos conversando também na escola dominical sobre isso. A Marta, né, toda ansiosa, a gente falando da Marta de novo, ela sempre volta. Ela ansiosa, ela agitada, e a Maria lá aos pés do Senhor. O que a gente entende com essa palavra? Né? A vida deixa você para lá e para cá. Tem para lá, você tem horário, você tem trabalho, você tem aquela correria. Mas você tem que parar para ouvir a Deus. Se você fica exteriorizada, se você fica só eufórica, você não para buscar a Deus, buscar as coisas de Deus. E não adianta nada, é como Jesus falou. Marta, você se preocupa com tantas coisas, e só uma basta. Não adianta ficar por aí dispersando. Até isso a gente vê muito na questão de energia. Você dispersa energia, você não chega a lugar nenhum. Quando você concentra, você consegue alcançar alguma coisa. Então eu creio que a palavra é essa, é experiência com Deus, experimentar Deus. E a gente pensar na nossa vida, pensar nas nossas experiências com Deus. O que Deus tem falado ao seu coração? E aí eu pensei nas minhas experiências com Deus. Os momentos fáceis, os momentos alegres, felizes, né? Na formatura, toda alegria, toda compartilhar, no dia do meu aniversário, aqui o pessoal comemorando uma bênção, os momentos que Deus está ali com a gente na prova, Deus está segurando a mão, nos momentos mais desconcertantes, no momento que a semana que a mãe faleceu foi uma semana muito difícil, foi uma semana que eu perdi o chão, totalmente desconcertada. Mas a confiança em Deus é aquele fio que conduz. Quando tudo parece sem sentido, aí Deus dá um sentido. Aí Deus dá um caminho. E eu creio que a vida cristã, ela tem essa riqueza. Ela tem essa riqueza de você experimentar
as coisas com Deus, você nunca mais passa sozinho a sua vida. Você nunca mais se sente sozinho. Você pode estar sozinho em casa, sozinho no problema, sozinho no hospital, mas você não está mais sozinho. Aí é um mistério, porque aí Jesus está falando no seu interior. Aí você está sendo consolado, confortado, resguardado do mal. Até eu percebo que quando sou muito medrosa na rua, né? A cidade está terrível, está tendo assalto toda hora. Todo momento eu fico, olho para cá, olho para lá, olho para... Mas aí quando eu passo numa situação, eu olho firme. O Senhor está comigo. Quando não tem como escapar, o Senhor vai comigo. Aí a gente olha para o mal assim, com aquela firmeza no Senhor. Por quê? Porque tem que vigiar, está acontecendo todo momento. Mas quando é inevitável, o Senhor é contigo. Bem? E eu creio nisso. Eu quero que a palavra fique nesse sentido. Como é que estão seus olhos? Como a gente olha para o mundo? Como olhamos para as pessoas? Como olhamos para as situações que acontecem nas nossas vidas? Como nós também experimentamos Deus com os nossos sentimentos? Como nós experimentamos Deus quando a gente está com o outro, quando a gente está com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, como a pastora colocou na palavra da sementeira. Às vezes a gente está com dinheiro, a gente pode ajudar alguém, Deus permite, graças a Deus, de poder ajudar uma pessoa. Quando a gente também está numa situação difícil, a pessoa ajuda a gente com uma palavra. Tem que ter essa disponibilidade para Deus fazer a obra. Se não houver disponibilidade, não conseguimos ver a obra de Deus na nossa vida. E eu creio que seja uma das coisas mais importantes. A nossa mente tem que ser uma mente saudável, uma mente transformada, uma mente que seja feliz. A nossa mente precisa estar bem. Se a nossa mente não estiver saudável, o nosso corpo todo padece. Então eu creio até que, com relação à nossa mente, colocar diante de Deus, Senhor, está difícil, porque a vida é difícil. Se alguém disser que a vida é fácil, troca de vida, porque é difícil. Tem as confusões, tem os problemas, tem os seus desafios. Deus é conosco e Deus dá muita alegria, muita paz, muito amor. Ninguém quer morrer, todo mundo quer estar vivo, mas a vida tem os seus desafios. Quem não percebe é porque está alienado de tudo que está acontecendo no nosso mundo. Quem não está alienado percebe que a vida é difícil. E aí o desafio é encarar a vida com toda a sua dificuldade, crendo que o Senhor é contigo. Crendo que o Senhor dá a vitória, crendo que o Senhor vai à frente das batalhas e crendo que há uma crescente. A gente amadurece com Deus. Somos diferentes. A gente passa pela vida de forma diferente. E eu fico muito feliz pelas experiências que eu tenho tido com Deus. Eu fico muito feliz com tudo que Deus tem revelado ao meu coração, de cada momento que a minha vida passa. E eu creio que cada um de nós aqui tem essa experiência. Porque Deus fala com todos nós, né? Deus se revela a cada um de nós. Basta a gente querer, amém? E a mensagem é um telegrama, é rápido. É assim, é algo que não é uma extensa, mas eu creio que o mais importante é falar aos nossos corações. Falar assim, experimente Deus. Acho que é o momento da liturgia, é o momento assim, vamos experimentar, vamos falar com Ele, vamos conversar com Ele. Senhor, eu quero mudar. Eu preciso mudar, eu preciso ter vida saudável, eu preciso ter uma mente saudável, um coração saudável, um olhar bom. Eu creio que a gente pode pedir isso a Deus hoje, amém? Vamos colocar de pé, vamos chamar os músicos para a gente orar. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Maravilhosa é a sua presença, o seu Espírito. E coloque esse desafio para você. Se você ainda não sentiu essa presença maravilhosa, ora a Deus nesse sentido. Senhor, fala comigo. Tem aquele louvor, fala comigo. Pede a Deus para falar contigo. Pede a Jesus Cristo para revelar no seu coração a presença dEle, o Espírito dEle, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Porque se o Espírito não falar, não é a palavra que convence. Que Ele fale de forma muito especial com você. Que Ele fale de maneira silenciosa, como diz o
Elias, quando passou por um... Quando Elias quis se matar, Elias estava deprimido, pediu a morte. Aí passou o vento, não estava Deus, passou tudo tumultuado, não estava Deus. Quando foi uma neblina, ali estava Deus, falando com Elias. Às vezes as situações da vida fazem isso com a gente. Parece que é um turbilhão passando um furacão. Aí Deus vem com a voz baixinha, calma, e fala: eu estou contigo. Amém? Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo, como pastor. Conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Glória ao nome do Senhor, vem com a sua presença. Sei que me falas através de um irmão. Aleluia. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Aleluia. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. É verdade. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir.
eu preciso te ouvir. Oh, Deus querido e amado, bendito seja o teu nome por esse momento tão especial, Deus, na tua casa, Deus. Invocamos o teu nome, Deus. Invocamos a tua presença no meio de nós, Pai. A tua palavra diz: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou, Pai. Pai querido, o Senhor conhece os corações, Deus. Pode ter coração atribulado, Senhor. Pode ter coração ferido, Deus. Coração magoado, Senhor. Corações, Pai, que foram até despedaçados, Deus. E que às vezes precisa ser totalmente restaurado, Pai. A tua palavra diz que é para abrir os nossos corações para o Senhor entrar, Deus. A tua palavra diz, Pai, que precisamos abrir os nossos corações, Pai. Pai querido, que haja corações abertos, Senhor. Que hajam corações abertos para ouvir a tua palavra, Deus. Oh, Pai querido, que o teu Santo Espírito, Deus, tenha liberdade de curar esses corações. Que o teu Santo Espírito possa restaurar vidas, Deus. Oh, Pai querido, que o seu Espírito possa transformar as nossas memórias, Pai. Ah, Deus, as memórias que doem tanto na gente, Deus. As memórias tão sofridas. As memórias tão difíceis, Pai. Memórias que transformam a nossa vida. Às vezes fazem a gente tomar decisões erradas. Memórias que fazem a gente seguir caminhos errados, caminhos de morte, Deus, caminhos de trevas. Espírito Santo, transforme as memórias, Espírito Santo. Espírito Santo, transforme as memórias. Que a gente possa ver o passado com o olhar de Deus. Que em toda situação o Senhor foi conosco. Mesmo quando nós não o conhecíamos, Ele cuidava de nós. Aí você pode se perguntar: por que aconteceu, Senhor? Por que aconteceu? Oh, Pai querido, responde essa pessoa, Pai. Não é porque o Senhor quis, porque o Senhor nos ama. O Senhor é Pai, o Senhor quer o nosso melhor. Não foi porque o Senhor quis, mas o Senhor cuida, o Senhor transforma. O Senhor liberta desse passado, liberta, Senhor, do passado, liberta do mal, Senhor, da nova vida, Pai, da nova vida. Receba a nova vida do Senhor. Se permita ser feliz, se permita conhecer o Senhor. Oh, Pai, que nós possamos experimentar o seu amor, que é tão bom, o seu amor que é tão infinito, tão misericordioso. Ah, esse amor maravilhoso, esse amor sem igual, esse amor sem limites. Os corações recebam esse amor, as mentes recebam esse cuidado, as emoções sejam transformadas pelo Senhor. Possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Você poder dizer: eu sou nova criatura, tudo se fez novo, porque o Senhor é bom. Tudo se fez novo porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor quer o nosso melhor. Todo o passado pode cair por terra, todo o mal não tem poder sobre a sua vida. A sua vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Se você professá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, o mal não pode fazer nada com você. O mal não pode te tocar, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Todo o poder das trevas sejam dissipados em nome de Jesus. O poder do mal caia por terra, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. E não há trevas quando entra a luz. A luz ilumina, a luz liberta, a luz é o Senhor Jesus Cristo, que se revelou a nós, que tem se revelado a nós em todos os dias. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Experimente Deus. Sei que me falas através de um irmão. Deus está falando nessa noite. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me
falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Se você deseja ter um encontro com o Senhor Jesus, que ainda não aceitou, quiser levantar a mão, falar: Senhor, minha vida é tua. A direção é tua, o poder é teu, eu não tenho mais domínio, porque agora eu entrego tudo a ti, Pai. Quem quiser fazer isso, levante a sua mão para a gente orar, para a gente falar: Senhor, tudo é teu, Pai, tudo é teu. Oh, Pai, eu te agradeço por essa vida, Pai, que levantou a mão. Eu te agradeço por essa vida que confia em Ti, Deus, que confia na Tua palavra, que confia, Pai, que tem ouvido de Ti a mensagem, Deus, que confia que o Senhor vai cuidar dela, Pai, daqui por diante, e que as coisas não vão, Pai, ser maiores do que a Tua palavra na vida dela, do que o Teu amor, Pai. Cuida dessa vida, Pai, porque o Senhor é Deus de cuidado, o Senhor é Deus de amor, e o Senhor é Deus maravilhoso, que nós não podemos nem compreender como o Senhor é, mas nós experimentamos esse amor. Amém. Pode puxar sua mão. Aleluia. Senhor, obrigada por essa noite, Pai. Obrigada por trazer consolo aos corações que estão passando por momentos difíceis, Senhor. Obrigada, Pai, por trazer uma palavra, Senhor, e pela Tua poderosa presença que nos encoraja a continuar a caminhar, crendo que tudo vai dar certo, independente do que aconteça, porque tudo sempre dá certo, porque o Senhor está no fim de todas as coisas. A gente sabe que vai te encontrar no final de tudo, porque o Senhor é o ômega. O Senhor é a última coisa que alguém enxerga nessa vida. O Senhor é o último, é o que está no final de todas as coisas. Tudo começa e tudo termina em Ti, Senhor. Por isso nós podemos confiar. Eu te agradeço por essa noite, te agradeço pela palavra, pela presença, e peço que o Senhor conduza o teu povo em vitória, em esperança, em intimidade contigo nessa semana. E a tua palavra diz que assim teu povo deve ser despedido e abençoado. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a intimidade, a presença do Espírito Santo de Deus seja contigo e comigo, desde agora e para sempre. Todos nós dizemos amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Dê um abraço no teu irmão. Vamos